Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha falar através dessa palavra, Senhor, com os teus servos, com as tuas servas, meu Pai. Senhor, com esse povo, meu Pai, que não te conhece como Salvador, meu Pai. Senhor, fala, Senhor, nos corações, meu Pai, essas pessoas que estão aflitas, que estão oprimidas, que estão entristecidas, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus, meu Pai, através da tua palavra. Amém. Irmãos, boa tarde a todos. Estou fazendo aqui mais uma palavra online, que os irmãos venham receber essa palavra nos seus corações, através do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia lá no livro de Levítico, capítulo de número 14, versículo de número 33. Livro de Levítico, capítulo de número 14, versículo de número 33. Levítico é um livro que a chave do livro de Levítico é a santidade. Levítico é um livro ao qual Deus deu várias ordenanças a Moisés a respeito da expiação do pecado do povo, e também falou para Moisés que tudo aquilo que o povo fazia de errado deveria ter uma expiação, pois Cristo ainda não teria morrido na cruz do Calvário pelo perdão dos nossos pecados. Então Deus dá vários tipos de ordenanças a Moisés de como os sacerdotes deveriam fazer a expiação dos pecados do povo. Mas nesse momento, nessa palavra, nós vamos estar lendo a respeito da lepra numa casa. Glória a Deus. Vamos lá. Levítico capítulo 14, versículo de número 33 diz assim: a lei acerca da lepra numa casa. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que as pragas nas paredes da casa se têm estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que os lance fora da cidade em um lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade em um lugar imundo. Depois tomarão outras pedras, e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa lavará os seus vestidos, e o que comer em tal casa lavará os seus vestidos.
Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, o pau de cedro e carmesim e isopo, e degolará uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue de avezinha, e com as águas vivas e com a avezinha viva, e com o pau de cedro e com o isopo e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinta e da lepra dos vestidos, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar que dia alguma coisa será imunda, em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amém. Amados, lá no versículo de número 33 ao versículo de número 35, não vai dizer, vai nos falar, vai nos retratar, vai nos mostrar que a ordenança de Deus para Moisés e para Arão era que quando eles estiverem na terra que Deus deu, quando eles entrarem na terra de Canaã e vier algum mal sobre alguma casa, e vier alguma lepra sobre a uma casa, a primeira coisa que aquela pessoa que está naquela casa, aquela pessoa que mora naquela casa, aquela pessoa que reside naquela casa, deve fazer é informar ao sacerdote que há uma praga em sua casa. Nesses primeiros versículos, eu entendo que uma das coisas que Deus já começa a falar em nossos corações é que quando acontece um problema na minha vida e na sua vida, que quando acontece determinada situação ruim, que quando a praga chega, que quando o dia mau chega sobre a nossa tenda, que quando momentos difíceis nos começam a passar em nossa vida, uma ordenança de Deus, que assim como foi dada para Moisés, e eu entendo também que vale para mim e para a sua vida, é que nós devemos ir até o sacerdote e falar para o sacerdote no dia de hoje o que está acontecendo, que estamos passando uns momentos ruins, para que o sacerdote então entre com providência, possa orar pela nossa casa, possa orar pela nossa família, possa orar pela área de nossa família, para que ele examine onde está o mal e esse mal venha a ser arrancado de nossas vidas, de nossas casas, de nossas famílias. Diz no versículo 36, em concordância com isso que eu estou falando, e o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Versículo 37. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem corvinhas verdes ou vermelhas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará, versículo 39, o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade em um lugar imundo. Amados, eu entendo com isso, porque lá aquelas casas do tempo de Levítico eram feitas de pedra de barro, eram feitas também de pedras, e pedras sólidas, pedras que nem dos dias de hoje. E eu entendo, amado, que quando era tido uma praga em uma casa, era tido uma praga, essa praga ela se alastrava pela aqueles tijolos de barro, pelas aquelas pedras de barro, pelas aquelas pedras sólidas, e aquela casa ela ficava de forma
a ser verde, a ser vermelha, porque ali estava se alastrando uma praga na parede daquela casa. Então o sacerdote, quando ele determinava, quando ele entendia que havia uma praga se alastrando naquela casa, ele tirava aquelas pedras que estavam contaminadas e jogava para fora num lugar imundo e substituía por novas pedras. Amados, deixa Deus falar no seu coração. Eu entendo que quando nós vemos que algo mundo está entrando em nossas casas, que algo mundo está contaminando as nossas paredes de nossa casa, que algo está imundo nos contaminando, a primeira reação que nós devemos ter, a primeira reação é nós devemos falar ao sacerdote. A primeira reação é nós comunicarmos aos profetas das nossas igrejas o que está acontecendo. A segunda reação que eu entendo é que nós devemos tirar aquilo que está imundo e ter um renovo em nossas vidas, trocar aquilo que está imundo por aquilo que está novo, por aquilo que está restaurado, por aquilo que está limpo. Então, meus amados, o que eu entendo com essa palavra é que nós devemos trocar as coisas imundas pelas coisas santas. Nós devemos trocar os atos ruins pelos atos bons. Nós devemos trocar as maus coisas pelas boas coisas. E diz a palavra do Senhor, de versículo 42, depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Ou seja, se depois de ter rebocado, se depois de ter substituído as pedras que estão com lepra por pedras novas, por pedras limpas, por pedras novas, e a lepra se estender, o sacerdote ele detecta que nessa casa há uma lepra roedora e que essa casa está imunda. Portanto, o sacerdote mandará derribar totalmente a casa, as suas pedras, a sua madeira, como também todo o barro da sua casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde. Amado, não é diferente no dia de hoje, porque a palavra de Deus diz que a gente se contamina para que a luz não pode se contaminar com as trevas. Se a luz permanece em meio às trevas, a luz também é contaminada com as trevas. Assim é naquele tempo de Levítico, nessa ordenança de Deus, a Moisés e a Arão. Arão falando que, pois se entrar alguém naquela casa imunda, imundo também estará até a tarde. Eu entendo com isso que nós devemos andar em companhias de luz, nós devemos andar com companhias boas, porque senão as trevas sobressairão na luz, então nós seremos contaminados, nós seremos influenciados, nós seremos levados a praticar coisas ruins, nós seremos influenciados a praticar coisas que são abominação para o nosso Deus. Eu levo você então agora ao versículo de número 48, que diz assim: porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e degolará uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada, e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa.
Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha e da lepra dos vestidos, e das casas, e da inchação, e do apostema, e das empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amados, eu encerro aqui querendo falar para vocês que não é preciso mais nesse tempo, no Novo Testamento em que nosso Senhor Jesus Salvador nos deixou, porque no livro de Levítico Deus vai ensinar vários tipos de expiação pelo pecado, pela lepra, pelas abominações, pelo pecado que o povo vinha cometido. Mas agora no Novo Testamento Jesus Cristo veio para morrer como Cordeiro Santo, veio para morrer como homem sem pecado, para substituir as aves, para substituir os cordeiros que eram imolados em sacrifício pelo pecado do povo, em expiação pelos pecados do povo. Amado, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus morreu assim como essas aves, mas como homem imaculado e santo a Deus. Não é preciso mais sacrifício, porque o sacrifício total já foi feito. Jesus, ele morreu pela sua lepra. Jesus, ele morreu pela lepra da sua casa, pela contaminação da sua casa, pelos meus e os seus pecados, amado. Entregue a sua casa, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele, mais ele fará. Jesus Cristo veio para libertar. Jesus Cristo veio para salvar aquilo que se havia perdido. Portanto, entregue a sua vida para Cristo nesse dia, amado. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, porque o Senhor, ele quer entrar na sua casa, ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua família, ele quer habitar no seu lar. Então, como diz nesse versículo, que o sacerdote, fazendo a expiação dos pecados através do sangue da ave, ele aspergia o sangue da ave sobre a casa, nas paredes da casa, e essa casa ficava limpa. Assim, hoje em dia, o sangue de Cristo, através da nossa fé, é derramado, é aspergido nas nossas casas, em você, querido, em você, querida. E então ficamos purificados das nossas lepras, dos nossos pecados. Por isso, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e creia que o Senhor Jesus Cristo tem limpado a sua casa, tem limpado a sua família e tem limpado as nossas vidas de todo pecado e de toda lepra. Essa palavra que eu deixo para vocês, querido, nessa tarde. Receba essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Grandes coisas tem feito o Senhor em nossas vidas, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso, queridos, fiquem ligadinhos com o Senhor, porque o Senhor tem bradado nessa terra, o Senhor tem usado seus profetas, o Senhor tem usado os seus ungidos, o Senhor tem usado seus sacerdotes neste tempo para proclamar o reino de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Portanto, amado, receba essa palavra. Até aqui o Senhor tem falado, até o que o Senhor tem dado oportunidades, mas haverá um tempo em que a palavra de Deus será extinta e você não terá mais oportunidade.